Na última sexta-feira, eu estava ali trabalhando. O Pedro, ele fez uma confraternização ali com os seus colaboradores diretos e indiretos, e ele escolheu o meu restaurante ali para a gente poder servir ali a janta para o pessoal. Eu estava na mesa ali do Marquinhos, que trabalha com ele, Marquinhos aqui da nossa igreja, e estava a Valquíria, filha dele, e a Lívia, a neta dele, que também trabalha lá com ele. A Júlia. Enfim, eu estava ali colocando o refrigerante para ela, aí a Valquíria, nossa, olha que honra, aproveita que o pastor está lhe servindo. Mas gente, é assim que tem que ser. Mas por que eu me espanto? Se você quiser ser o maior, seja o menor. Jesus lhe fala: ei, se quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor, sirva o próximo. E como que Jesus demonstra isso? Vem aqui, eu vou lavar os seus pés. Jesus lhe faz isso num ato de humilhação. Gente, eu acho um absurdo pastores hoje andando com segurança. Tem pastor que anda com segurança. Outro dia eu vi na internet uma pregadora dessa aí, que é famosa. Ela estava passando e tinha 4 ou 5 seguranças ao entorno. Aí eu fico lembrando de Jesus, quando ele estava indo ali na casa do chefe da sinagoga, porque estava tendo um problema familiar, e ele ia lá fazer uma visita, e Jesus passando, todo mundo espremendo ele. E aí tem uma hora que ele fala: alguém me tocou. Aí o pessoal até fala assim: todo mundo está tocando? Não, alguém me tocou. Porque de mim isso é um poder, alguém me tocou de uma forma diferente. Então imagine só, que é a mulher do fluxo de sangue. Então você imagina, Jesus não andava com segurança. Você acha que os discípulos faziam assim, opa, fazer um cordão aqui? O Jean, que trabalhou bastante como segurança, você já fez segurança para gente famosa? Eu sou jornalista, muitos anos na imprensa. Alguém lembra quando teve, se eu não me engano, 2012, teve jogos abertos do interior aqui? Vocês lembram? Eu lembro. Eu fui cobrir, era o José Serra que era o governador aqui do estado de São Paulo, acho que era 2012. Lá no Barão de Serra Negra, eu fiquei atrás do palanque da onde estava o José Serra, o governador. Eu estava com o microfone, radiodifusora, vamos ouvir aqui, só fui fazer assim para colocar o microfone perto. Falei: vou tentar dar um furo na reportagem. O furo, eu quase tomei um furo do segurança 3x4 que estava ali. Fez assim em mim: opa, é o governador. Agora, pastor, andar com segurança, em nome de Deus. Meu Deus do céu, a coisa está de mal a pior. Então, eu termino com a história de 8 crianças que viviam num barraco de madeira, numa zona rural de uma cidade. A criança mais nova tinha 8 anos e a mais velha 16. E uma caseira de um sítio vizinho percebeu uma movimentação ali, nesse casebre, nesse barraco abandonado, que tinha algumas crianças. E ela chegou mais perto e ela começou a observar: opa, calma aí, tem 8 crianças, mas eu não vejo o pai nem a mãe. Aí ela se aproximou ali e foi descobrir que o pai saía todos os dias para trabalhar, para ganhar R$500 por semana, e a mãe havia morrido de câncer já há algum tempo, e as crianças ficavam sozinhas. E aquela mulher, essa caseira, descobriu ainda que aquele homem, pai daquelas crianças, trabalhava para um pastor, para construir a igreja que ele pastoreava. E o pastor ainda se achava tal: epa, tirei você da pobreza, estou dando serviço, estou dando casa para você e para suas filhas, como se aquele homem devesse algo para ele. E aí aquela mulher se mobilizou com as demais pessoas da vizinhança, e ali aquelas crianças receberam cuidados, alimentos, assistência social e assistência médica. Foi oferecido escolas para aquelas crianças, roupas novas, entre tantas outras coisas. Essa história nos mostra que se passaram 2000 anos
E essa não é uma história à parte, porque há muitos homens que ainda escravizam e usam o nome de Jesus. E essa é uma religião maldita que ainda continua a prevalecer, de pastores que criam malfeitores, que criam infernos na vida de pessoas, ao invés de um caminho para o reino de Deus. Então, quando eu faço essa pergunta, o que preciso para ser salvo? A resposta depende do que você entende do que é salvação. Se o seu entendimento de salvação é aceitar Jesus e boa, desculpa, mas não é esse o caminho da salvação proposto por Jesus. Mas quando a minha pergunta é, como eu participo de um mundo governado por Deus? Porque nesse mundo não existe apenas você. Aí sim você está no caminho da salvação. Aleluia. E quando nós entendemos isso, tudo muda ao nosso redor. Porque nós não conseguimos mais viver como vivíamos antes. Então, para terminar, o reino de Deus hoje para nós sabemos quem é Jesus. Aquele jovem, naquele momento, a gente volta agora para o presente. Mas lá no passado, quando a gente estava ali, naquele momento da conversa dele com Jesus, ele não sabia que Jesus ia morrer na cruz, que Jesus ia ressuscitar, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Eles não sabiam que a igreja e os discípulos de Jesus ia se multiplicar de uma forma assustadora que assustou o Império Romano. Ele não sabia, nós sabemos. O reino de Deus foi inaugurado há mais de 2000 anos. Ele ainda não está consumado, mas o reino de Deus, eu posso participar dele. É dar um passo, é estender minha mão, eu toco nele, eu absorvo ele, eu vivo ele. Mas a pergunta de quem é salvo? Porque se você não tem esse entendimento, desculpe, mas seu conceito de salvação ainda é equivocado, porque a salvação é alguém que deixa tudo para viver em prol do reino de Deus. E esse largar tudo, ninguém está falando. Eu lembro que antes de me tornar cristão protestante, eu fui muitos anos, eu nasci em berço católico e eu fui muitos anos da igreja católica, mas do movimento carismático. Eu fui muitos anos da renovação carismática católica. E quando eu era jovem, eu ia nos grupos de jovens, às vezes tinha as comunidades cristãs que vinham ali nas igrejas, e eu lembro que eles faziam ali um momento, e no final eles faziam ali um apelo: quem quer vir aqui com a gente? Então o pessoal largava tudo e ia viver em comunidade cristã. Não é esse tipo de renúncia que Deus quer. Você vai continuar tendo o seu trabalho, você vai continuar tendo a sua vida, só que ela vai ser agora totalmente impactada pelo reino. Porque você vai trabalhar, porque você precisa levar sustento para a sua casa, mas a prioridade para você é o reino de Deus, é sempre o reino de Deus. E é o que a gente falou agora há pouco em Mateus 6,33, porque quando eu busco o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus e a sedacar a sua justiça, as demais coisas não são acrescentadas. Muda esse processo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por dificuldade, você está dando murro em ponto de faca. Sabe por quê? Porque você está confiando no recurso do seu bolso, porque você está assustado talvez com as contas, você está assustado com o mundo. Agora você está confiando nas coisas da terra, e o Deus Todo-Poderoso está ali, ó, de braços abertos e falando: participa do reino. E quando eu digo, de que forma que eu posso participar do reino de Deus? Meu irmão, como que a gente podia resumir isso de uma forma para você entender? A partir do momento que você trabalha para Deus, pode ter certeza de uma coisa: é Deus quem te recompensa. Mas a gente não faz isso esperando algo em troca. A gente faz isso por amor, abnegação. Ó, Solange, Pedro, Gilmar, Jean, quem está no departamento infantil? A Helenita e a Daiane. A Helenita e a Daiane estão trabalhando na igreja. Caiu o pagamento de vocês esse mês? Caiu o pagamento? Já não? Caiu ou não caiu? Fala para o povo, para não passar vergonha, gente. Caiu ou não caiu? Caiu. Não caiu porque
A igreja não paga vocês. Vocês são voluntários. Mas a vida de vocês, como que está hoje? Está com dificuldade? Pode estar. Mas Deus dá vitória, não dá? Aleluia. É ou não é? Eu termino aqui, ó, eu não falei hoje de manhã, mas eu termino com o testemunho do Jean. Nós fizemos agora há pouco um propósito de jejum e oração. E o Jean, para quem não sabe, o Jean ele mora lá no 1º de Maio, longe. Alguém conhece o 1º de Maio? É onde eu moro também. De carro, da minha casa até aqui, 14 minutos. Vindo pela Armando Salles. 14 minutos. O Jean não tem carro. O Jean vem de Uber. Às vezes, quando coincide de eu voltar direto, geralmente de manhã, às vezes ele vai de carona comigo, que é o mesmo caminho. Só desvio alguns quarteirões, o Jean está lá. Mas nem sempre. Nunca pediu carona. Vai de Uber. Que custo. Agora, dificuldade passa. Mas o Jean está sempre aqui, às vezes de manhã, ele volta à noite, ele está no mídia, às vezes ele está na casa dele editando vídeo, fazendo arte, está trabalhando em prol do reino. Quanto você ganha por mês na igreja aqui, Jean? Fisicamente, nada. Em espécie? Nada. Nada. É voluntário o trabalho dele. Mas Deus está abençoando? Até mais que a merece. Essa semana ele veio contar, ele trabalhava numa empresa, aí surgiu uma oportunidade para ele trabalhar num outro lugar, numa empresa grande aqui de Piracicaba. Está ganhando 60% mais do que ele ganhava. 100% mais? É o dobro do que você ganhava. Mais benefício. É fora os benefícios. Fora os benefícios. Glória a Deus. Aí você fala, mas calma aí, porque ele é bonito? Só a mãe dele que acha. E acho que a mãe dele, né? Só a minha mulher. Dona Maria Elvira. Nem sua mãe acha? Conheço a mãe dele, estudei com a mãe dele, gente. Verdade, estudei com a Maria Elvira. Fiz jornalismo, ela é jornalista também, a Maria Elvira, a mãe dele. Mas, gente, o que ele tem de bonito? Nada. Ele tem as promessas do Espírito Santo. Porque ele faz em prol do reino de Deus. Pedro está aqui de quarta, Pedro está aqui de domingo, Pedro está aqui de qualquer outro dia. Pedro, eu preciso que abra a igreja. Eu nunca vi esse homem falar. Pessoal, eu não estou aqui puxando sardinha de ninguém, estou dando exemplos, tá? É porque eu estou vendo aqui. Pedro, precisava ir lá. Não, a gente está lá no trabalho dele. Não, fique tranquilo, pastor. Vou dar um jeito. Nunca falou não para a obra. Eu conheço um pouquinho da vida dele, que hoje a gente tem a oportunidade de estar caminhando um pouquinho mais junto. É só bênção que vem na vida desse homem. É só vitória. Tem percalço? Tem. Mas Deus tem abençoado. Solange está aqui, ó. Conheço há 17 anos. Só a gente sabe das lutas, né, Sol? Mas Solange também mora lá na Dr. Paulo de Moraes, em frente ao varejão ali da estação da Paulista, na Dr. Paulo. Mora no sobrado ali, ó. Ali, tá lá só, quando você passar na buzina, só, vai comer a torta do Júlio lá. Eu conheço a vida da Solange, tem dia que ela fala, é guerra, daqui a pouco ela vem, vitória. Gente, mas está aqui, tá fácil, gasolina daqui para cá. Aí, o Gilmar, sai lá da São Mateus, um transtorno, a obra. Está aqui, nunca vi esse homem. Tem tanto jovem, não que ele é velho, pelo contrário, ele é um jovem Senhor. Mas, gente, tem tanto jovem que não faz metade do que esse homem. Que eu vejo, às vezes, eu vou lá no trabalho dele, ele está trabalhando e está aqui sempre com um sorriso no rosto. Nunca vi o Gilmar triste, chorando. Mas às vezes pode até ser, né, Gilmar, que tem os problemas. Aí quando eu vejo aqui, está sempre com um sorriso no rosto, servindo. Hoje o Beber falou, pastor, separou 26, será que dá? Se fizer uma conta aqui, acho que não vai dar, e não deu, né? Aí colocou mais aqui. Gente, Deus tem abençoado? Deus tem abençoado, Rosângela. Você está vendo? Júlio, você está vendo? Se eu for voltar aqui, não tem matemática, não tem segredo. Não tem segredo.
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas do serão acrescentadas. Eu vou pedir para que os nossos oficiais venham aqui. Como o louvor não está à noite, eu vou ter que ministrar. Nós vamos já consagrar. E você pode entregar para todo mundo. E você já pode tomar a Santa Ceia. Terminando, você pode dobrar os joelhos. Pode ficar em pé. 5 minutos eu estou terminando o culto. Nós vamos consagrar aqui. Pai, nós consagramos o pão e esse suco de uva que representa o teu corpo e o teu sangue, que ao comermos deste pão, que ao bebermos esse cálice, que possamos fazer isso anunciando a tua morte até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Vamos todos